Seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida. Na ocasião, nós estamos fazendo a série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se essa mensagem edificar a sua vida, eu peço que você compartilhe com outras pessoas e você entenda, possam ser edificadas também. Então venha comigo, vamos para o texto. Romanos capítulo 2, versículos do 1 até o 16, diz assim: Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo tua teimosia e teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro do judeu, depois do grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei, por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre morada em cada coração de cada pessoa que ver esse vídeo, ouvir essa mensagem. Derrama a tua graça e salva. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Durante a década de 80 surgiram muitos teleevangelistas, pessoas que usavam a TV para pregar o evangelho. Antes mesmo desses movimentos mais neopentecostais que existem hoje, alguns pregadores de igrejas até pentecostais clássicas ou mais tradicionais usavam ali a TV, especialmente nos Estados Unidos, para pregar o evangelho e acabavam alcançando o mundo, como foi o caso de um pastor muito famoso chamado Jim Swaggart. Jim Swaggart, ele cresceu muito no seu canal, foi um dos grandes pregadores. Até perguntaram certa vez a Billy Graham como é que ele se sentia sendo o maior pregador do mundo, e ele disse que essa pergunta devia ser feita a Jim Swaggart, né? Porque era um grande pregador. Antes dele, já existia um outro pregador que fazia sucesso, era o Jim Bakker. E justamente por conta do sucesso de Jim Bakker, Jim Swaggart não conseguia crescer tanto. E por isso acabou sendo descoberto ali. O próprio Jim Bakker confessou ali para o Jim Swaggart, que era pastor, né, sobre um caso de uma relação conjugal fora do casamento. E o Jim Swaggart, ao que dizem alguns documentários, tudo falando sobre esse assunto, fala que ele usou essa questão para derrubar ali o Jim Bakker e ele mesmo poder crescer. E até que foi descoberto que ele costumava sair da sua cidade para ter relacionamento em outra cidade com uma prostituta num motel, e fazer isso de forma regular. Então, os dois ali caíram em pecados morais. E tem até um vídeo que você pode encontrar facilmente no YouTube, né? Sobre o arrependimento do Jim Swaggart, chorando lá, pedindo perdão e tudo mais, apesar que ele não diz o que foi que ele fez ali naquele vídeo. Mas, de uma forma ou de outra, eu não estou aqui para julgar se eles se arrependeram ou não. Isso aí é com Deus. Eu estou
O que eu quero trazer esse exemplo é o seguinte: nós que somos pregadores do Evangelho temos uma questão diante de nós. A gente fala sobre questões morais, a gente acaba reprovando algumas atitudes que vão de encontro à palavra de Deus, pelo menos aquilo que a gente entende que vai de encontro à palavra de Deus. Mas amanhã pode ser que sejamos as pessoas que estão trazendo escândalo, estão caindo nesse pecado. Nós temos sempre esse risco. Se a gente não observar esse risco, a gente vai estar numa situação mais difícil ainda, né? Agora, veja que quando a gente acompanha o texto de Romanos, que nós começamos a ler ali do capítulo 1, a gente viu que Paulo condenou alguns grupos, né? Paulo condenou aqueles pessoas que transformaram a verdade de Deus, a glória de Deus, aquilo que Deus havia revelado ao homem, ele transformou em imagem de seres corruptíveis, né? De coisas que estão no céu, no mar, imagens de homens. Condenou ali os idólatras. Condenou também aqueles que, por serem lançados à sua própria sorte, no seu próprio pecado, tinham relações sexuais desordenadas, como resultado desse juízo de Deus sobre eles. E também aqueles que tinham uma mente reprovável, também como consequência do juízo de Deus. Agora, Paulo não poupará aqueles que são religiosos e reprovam as práticas das pessoas que não agem segundo as Escrituras, mas que intimamente vivem como se fosse um ímpio também. Então, para isso, aqui a gente pode chamar essas pessoas de falsos moralistas. Então, é por isso que o tema de hoje é a condenação dos moralistas. As pessoas que dizem uma coisa, pregam uma coisa, mas na sua vida ele acaba agindo de outra maneira. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que o moralista é condenado por tentar assumir o papel de juiz. Versículo de 1 a 6 diz: Portanto, quando julgas, és indesculpável, homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escapaste do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo tua teimosia e teu coração, que não se arrepende, acumula sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Quem julga o outro, quem se dá o direito de condenar pessoas por comportamentos e ao mesmo tempo ele pratica também a mesma coisa, então essa pessoa diante de Deus é indesculpável. Quantos crentes nós conhecemos que são tão moralistas no sentido de ficar apontando o dedo, mas quando você percebe a vida dele, não é coerente com o que ele está falando. Ele diz uma coisa e faz de outro jeito. Essa pessoa diante de Deus, ela é indesculpável, ela conhece a verdade, ele está falando sobre a verdade, mas ela não pratica a verdade, ela apenas usa essa verdade como arma contra as outras pessoas, simplesmente para condenar, assumindo o papel de Deus. Deus é quem condena ou absolve as pessoas. E é interessante percebermos que o próprio Jesus disse, Mateus capítulo 7, que nós seremos julgados na mesma medida que a gente julgar. Então, se julgarmos os outros de forma implacável, o nosso julgamento vai ser um julgamento de forma implacável. Se usarmos a lei da misericórdia para com as pessoas, o nosso julgamento também será levado em consideração a lei da misericórdia. Então, temos que ter cuidado. Jesus deixou isso muito bem claro. Eu não posso julgar os outros numa medida pesada que as pessoas não podem suportar e que eu também não vou suportar. Ele até diz, tira primeiro o cisco do teu olho para poder tirar a trave do olho do irmão.
É importante lembrar aqui que Jesus está falando para os judeus, né? Porque o judeu, ele achava que estava salvo simplesmente por ser judeu. Ah, eu sou judeu, sou filho de Abraão, sou da linhagem de Abraão. Então, nesse sentido, eu estou salvo, né? Eu estou salvo, sou do povo escolhido. Mas não era bem assim que a banda tocava. Então, nós só chegamos ao arrependimento e nós precisamos entender isso não pelo nosso mérito próprio, mas porque Jesus é bondoso, tolerante e paciente, né? Nós não temos alguma responsabilidade nisso. É a tolerância, a bondade de Deus para conosco que nos faz alcançar a salvação. Então, da mesma forma com as outras pessoas, né? Ninguém constrói a sua salvação. Quem constrói a nossa salvação é Cristo. Porque um coração não arrependido, ele acaba experimentando a ira de Deus, né? Um coração arrependido, ele experimenta a salvação, a graça de Deus, mas um coração não arrependido experimenta a ira de Deus. Ah, porque todas as obras, tudo aquilo que a gente faz, vai ser julgado diante de Deus. Veja, não é as obras que salvam mais uma vez. Quem salva é Cristo. Mas quando Cristo salva, nós passamos a produzir coisas boas para o reino de Deus. Se a gente não consegue produzir coisas boas para o reino de Deus, é justamente essas obras que vão ser julgadas para saber se nós entregamos de fato nosso coração a Deus ou não. Então, nosso papel como cristão é apresentar o evangelho, denunciar o pecado, dar testemunho às pessoas, mas julgar não é nosso papel. Julgar é papel de Deus. Devemos deixar Deus bater o martelo se as pessoas serão condenadas ou salvas. Nós não podemos fazer isso. Quantos crentes mandam as pessoas para o inferno por causa dos seus usos e costumes, por causa de suas doutrinas enviesadas, por causa de que a pessoa deixou de fazer isso ou aquilo? Não é nosso papel julgar as pessoas. Segunda coisa que nós podemos ver aqui é que o moralista é condenado também por sua parcialidade. Versículos 7 a 11. Assim, ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro ao judeu, depois ao grego. Pois em Deus não há parcialidade. O cristão, ele deve ser perseverante em praticar o bem, se quiser ter a vida eterna. Então, o crente faz o bem, o crente faz o que é certo. O crente agrada a Deus. Não existe a pessoa dizer que é crente e aí a sua vida não produz isso. É o que Tiago falou sobre isso, né? Ele disse assim, mostra-me a tua fé que eu mostro minhas obras, porque a fé sem obras é morta. Muita gente estava dizendo que era cristão, que estava salvo e tudo mais, mas a vida não dizia isso. Então não adianta só falar, proferir com a boca. É necessário proferir com a boca, mas a vida dizer também a mesma coisa. A nossa vida precisa falar muito mais do que as nossas palavras. Então, com a nossa vida nós damos testemunho verdadeiro, né? Então a nossa vida precisa falar. Conhecer a verdade e preferir servir ao pecado é um caminho certo para experimentar a ira de Deus. Então, principalmente se você está na igreja, está ouvindo constantemente a palavra de Deus e você não pratica, você conhece, você sabe o que deve fazer, mas você não pratica, você está no caminho certo para a condenação e não para a salvação. É necessário que a gente possa ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus, porque isso é inclusive uma demonstração da graça de Deus na nossa vida. A gente só consegue obedecer pela graça de Deus. É importante fazermos isso. O judeu impenitente é o primeiro a experimentar a tribulação e a angústia advinda da ira de Deus. Então lembra que ele está falando para os judeus, embora a gente aplique a nossa vida também, aquele judeu que conhecia a verdade, sabia, conhecia o Antigo Testamento, mas não praticava, ele se achava salvo por ser filho de Abraão, mas não
fazia o que era correto, na hora da ira de Deus, ele vai ser o primeiro a ser julgado, porque ele conhece a verdade e ele fez ao contrário. Agora, da mesma forma, o judeu é o primeiro a experimentar os benefícios de servir a Deus. Ele conhece a verdade, se ele estiver praticando a verdade, ele também vai ser o primeiro a receber a honra, a glória que Deus tem para dar para ele. Por quê? Porque Deus não é parcial. Deus não faz acepção de pessoas, tanto para salvar quanto para condenar. Negro, branco, rico, pobre, seja lá quem for, vai receber a salvação ou receber a condenação, e Deus não vai olhar para o estereótipo de ninguém. Deus vai olhar para o coração. É isso que Deus vai olhar. Não podemos escolher quem será salvo. Isso é papel de Deus. Devemos deixar isso nas mãos de Deus. Não sou eu, nem você que escolhe quem é salvo. É Deus quem escolhe. Ele não faz exceção de pessoas. Ele salva e ele condena quem ele quer. Por último, o moralista é condenado por não obedecer à lei e usa para condenar os outros. Então veja, ele usa a lei de Deus, pega essa lei de Deus, começa a condenar as pessoas, mas ao mesmo tempo ele desobedece essa lei que ele usa para condenar os outros. Versículos 12 até o 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que praticam, estes serão justificados. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho de sua consciência e de seus pensamentos, que ora o acusam, ora o defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Com lei ou sem lei, todos serão julgados. Quem obedece à lei, quem não obedece à lei, todos serão julgados, todos terão suas obras provadas pelo fogo. Né? Por quê? É necessário entender que só ouvir a lei não salva. Então, alguém que está na igreja ouvindo a mensagem toda a semana, ele vai aprender de Deus, mas se ele não põe em prática, ele vai ser julgado por saber das coisas e não praticar. Só ouvir não vai fazer a pessoa se salvar. Quantas pessoas estão na igreja ali ouvindo, mas nunca tomam uma decisão por Jesus? Essas pessoas, só pelo fato de frequentar, não serão salvas. Precisam dar um passo, né, ter uma atitude para chegar até Deus. A lei não está apenas na cabeça das pessoas, mas no coração. Veja, ele fala assim, você que é judeu, você tem a lei, você tem tudo, você ouve, mas não faz. Aí tem um ímpio ali que faz melhor do que você. Ele tem a lei ali escrita no coração, ele faz melhor do que você. Então você será bem cobrado por conta disso, né? Então a lei não está apenas na cabeça, não deve estar apenas na cabeça. Não deve ser uma coisa só intelectual, mas ela deve estar no coração. Nós devemos nós devemos amar a lei de Deus, porque não é só uma questão de intelecto, de conhecimento, mas de moral, né? De colocar em prática, de obedecer aquilo que está lá determinado. Deus julgará cada pensamento secreto no íntimo de nossos corações. Ele sabe se a gente ama a sua lei ou não. Ele sabe se a gente tem o desejo de vencer ou não, né? Se temos desejo de vencer ou de nos manter nos nossos pecados. Então, é importante lembrar disso. Deus julgará cada pensamento secreto e íntimo do coração. Então, ser salvo é também amar a lei de Deus. Precisamos amar a Deus, amar a sua lei, porque assim alcançaremos a salvação que Ele tem para nós. Ele dá a salvação e isso é demonstrado de forma prática quando
obedecemos a sua lei. As aplicações para encerrarmos. Não tente tomar o lugar de Deus tentando ser juiz dos outros. Não é seu papel. Deus é o juiz, não você nem eu. Se você se sente no direito de julgar os outros segundo seus padrões, arrependa-se imediatamente. Né? Você não é juiz, você também não é o padrão. Quando Paulo chama os crentes a segui-lo, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo continua sendo a referência. A referência sempre é Cristo. Então, você não é referência. Quando você julga a pessoa por ela não dever fazer alguma coisa, porque você acha que faz melhor. Mas você não é a referência. Cristo é a referência. Devemos sempre apontar para Ele. Não julgue as pessoas pela simples aparência. Não é você que salvará, é Deus. Jesus que deu a vida por elas. Então não sou eu que devo dizer a quem eu devo pregar o Evangelho. Não. A gente deve pregar o Evangelho a todos, que Deus quer salvar a todos. E por fim, tenha prazer em obedecer a lei de Deus, pois não adianta conhecer a Deus e não obedecer a sua lei. Obedeça a lei de Deus. Eu sei que é difícil, né? Todos nós temos dificuldades em uma coisa ou outra, nós vamos tropeçar, mas esse não é o ponto. O ponto é que devemos amar a lei de Deus, saber que é o certo para a nossa vida, saber que é aquilo que nós devemos buscar, ao invés de buscar agir da mesma forma que o mundo atua. Amém? Deus possa nos abençoar, nos ajudar a praticar a sua palavra, nos livrar de sermos falsos moralistas que ensina os outros, conhece, ensina, quer que os outros façam o que é correto, mas nós mesmos não fazemos. Deus nos livre de sermos assim. Né? Deus nos abençoe e guie a nossa vida e a tua vida em especial. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que nos ensina o que devemos fazer, não sermos juízes dos outros, porque o Senhor é o juiz. Nós devemos simplesmente mostrar a tua palavra. Às vezes as pessoas estão no caminho errado, nós estamos vendo e precisamos falar para a pessoa isso. Em alguns momentos precisamos fazer denúncias, mas principalmente precisamos amar uns aos outros e pregar o teu evangelho. Derrama a tua graça, nos guia em tudo, nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Pedimos isso em nome dele. Amém. Muito obrigado por chegar até aqui. Nos veremos na próxima mensagem, se assim Deus nos permitir.